Sejam bem-vindos ao Matemática é Facinho, seu canal de desafios e aprendizado da matemática. Galera, hoje seguimos com a nossa revisão Enem aí. Lembra que eu prometi começar a partir de análise combinatória. Então, vamos nessa, é o que a gente vai estar vendo agora. Análise combinatória, um dos conteúdos que mais aparece aí na prova do Enem, tá, pessoal? O que tu precisa saber aí de análise combinatória? Lembra lá que os casos de arranjo simples são aqueles casos onde a ordem importa. A formulinha do arranjo simples é arranjo de n elementos tomados P a P igual a n fatorial sobre n menos P fatorial. Pessoal, a gente pode até estar calculando pelo método prático, onde a gente desenvolve o n até P, certo? E já tem aí o valor, tá? Mas não é incomum que nas questões do Enem o cara coloque justamente somente a formulinha do arranjo, ou da combinação, ou da própria permutação. Então, falando em combinações, a gente tem aí combinações simples, aonde a ordem não importa. Então, são aqueles casos aonde a ordem não importa. Formação de comissões, aonde não há cargo, certo? Selecionar um grupo de pessoas, um número de pessoas dentro de um grupo de pessoas, tá? Lembra lá que o que diferencia a formulinha do arranjo para combinação é simplesmente um P fatorial a mais. O que esse P fatorial a mais faz com o teu resultado? Ele vai estar eliminando as repetições, ou seja, ele elimina aquilo que não importa, certo? As repetições aí, então ele vai estar descartando. Porque, por exemplo, se a gente falar de um jogo, de uma partida de futebol, obviamente onde não há o mando de campo, né? Então a gente tem lá a partida entre Inter e Grêmio é igual a partida entre Grêmio e Inter. Não importa essa ordem aí, tá bom? Obviamente, num caso de mando de campo, aí a ordem importa, certo? Daí seria um caso de arranjo. Belezinha? Seguimos então com as permutações simples. As permutações simples são aqueles casos onde a gente vai estar usando todos os elementos. E qual é que é a formulinha da permutação? Permutação, como eu uso todos os elementos disponíveis no conjunto, o caso de permutação, a fórmula de permutação é o próprio fatorial do n, certinho? Daqui para probabilidade. Lembra lá que probabilidade, pessoal, é o número de elementos do evento que eu quero sobre o número de elementos de todas as possibilidades. Então, eu costumo dizer que probabilidade é o que eu quero sobre o total, beleza? Agora tem algumas situações especiais, né? Quando a gente usa a regrinha do ou lá no enunciado, pode estar aparecendo o conectivo ou. Então a gente usa a regra da soma, certo? Então eu somo a probabilidade de ocorrer o evento A mais a probabilidade de ocorrer o evento B. Obviamente que é muito importante tu tomar um cuidado se o evento A e o evento B possuírem uma intersecção. Como assim, professor? Pegar uma situação bem simples. Por exemplo, no lançamento de um dado, se a questão pedir para ti qual é a probabilidade de sair um número par ou múltiplo de 3, tu tem que lembrar de descontar a probabilidade de cair o número 6, porque o 6 ele estaria na intersecção do conjunto sair um número 3 e ser um número par, correto? Lembra lá do complementar de um conjunto? São aquelas questões onde aparece lá no enunciado o termo pelo menos um. Tá? Quando ele fala isso, tu calcular todas as possibilidades a partir de 1,
2 ou 3 acontecimentos é complicado, vai dar muito trabalho. Então, o que que tu faz? Tu usa o complementar, porque lembra que quando eu tenho dois eventos complementares, certo? A probabilidade do evento ocorrer mais a probabilidade do evento não ocorrer, esse resultado dá 1, dá 100%, seria um evento certo, correto? Ah, qual é a probabilidade de sair o número 2 ou de não sair o número 2? Então, quando eu somo essas duas probabilidades, o resultado é 1. E aí eu posso fazer o quê? Probabilidade do que eu quero é 1 menos a probabilidade do que eu não quero. E aí eu calculo a probabilidade de estar acontecendo somente, ou seja, ou de não estar acontecendo nenhuma vez o que eu quero. Correto? Beleza? Probabilidade condicional. Essa, pessoal, tu vai achar lá no meio do texto uma condição que reduz o teu espaço amostral. Por exemplo, se tu tem o seguinte, em uma fábrica existem duas máquinas, A e B. A máquina A, ela produz 10% dos seus parafusos com defeito e a máquina B, 15% dos seus parafusos com defeito. E aí o enunciado diz assim: foi colocado em uma caixa 100 parafusos produzidos por A e 100 parafusos produzidos por B. Ao se retirar um parafuso, qual é a probabilidade dele ter sido produzido ser com um parafuso com defeito produzido pela máquina A, sabendo que o parafuso retirado ele tem defeito? Então, essa condição, ó, sabendo que o parafuso tem defeito, já reduz o meu espaço amostral, que ao invés de 200 parafusos, ele passa a ser os 10 parafusos com defeitos da máquina A, mais os 15 parafusos com defeito da máquina B, ou seja, um total de 25 parafusos. E aí a probabilidade vai ser 10 sobre 25. Belezinha? Então não te esquece disso daí. E a regra do E, que é a multiplicação, são os eventos consecutivos ou eventos simultâneos. A gente também pode falar de eventos sucessivos, dá no mesmo, tá bom? Então, a probabilidade de ocorrer na retirada de uma bola de uma urna, por exemplo, eu tenho que tomar muito cuidado se essa retirada ela vai ser com reposição ou não. Porque se houver reposição, o meu universo ele continua o mesmo para a segunda retirada. Se não houver reposição, o meu universo ele diminui. Então, essas nuances do problema, tu tem que tomar um certo cuidado para não ser pego de surpresa pela banca do Enem, certinho? Então, vai com calma, lê com atenção o enunciado, que tu não vai perder a questão, tá bom? Regra do E, se no enunciado aparecer lá qual é a probabilidade de se retirar uma bola verde e em duas retiradas retirar uma bola verde e uma bola vermelha, eu vou multiplicar as probabilidades por causa do conectivo E, certinho? Seguimos. Da probabilidade, a gente vai para a nossa querida função de primeiro grau, certo? Função de primeiro grau é aquela função que vai ser apresentada para ti, né? Com essa cara, f de x ou y igual a x mais b. Lembrando que o a ele é o coeficiente angular e o b ele é o coeficiente linear. Cada um desses caras exerce alguma influência no gráfico, que é uma reta oblíqua aos eixos, ou seja, ela corta os dois eixos. Nem sempre vai estar cortando os dois eixos, porque pode acontecer que por alguma restrição do domínio da função haja uma restrição no gráfico também. Mas a reta tem que estar inclinada em relação ao eixo y e em relação ao eixo x também, tá bom? Beleza, o que mais? A gente já falou de gráfico. Então, olha só, essa reta aqui ela é considerada uma reta crescente. Isso ocorre quando o coeficiente angular, quando o a é maior que zero.
Já do outro lado, eu tenho uma reta decrescente. Isso ocorre quando quando o coeficiente angular é um número negativo, um número menor do que zero. Beleza? Agora, olha só o que acontece quando tu tem uma reta e aonde há a variação do B. O B ele indica onde o gráfico vai cortar o eixo Y. Então, olha só o que acontece. Se o B é negativo, ou quanto mais negativo ele for, mais para baixo do eixo X ele vai cortar o eixo Y, certo? Então, tu está vendo a movimentação da reta aí conforme a variação do B. O mesmo acontece com o A. Quando o A varia, eu vou ter uma variação também na inclinação da minha reta, certo? Quanto maior o meu A, mais inclinada positivamente vai ser a minha reta, maior vai ser o crescimento dela. E quanto menor, mais decrescente ela vai ser, mais íngreme vai ser o seu decrescimento. Beleza? Então aqui é interessante tu cuidar isso, tá? Porque várias questões tu pode até eliminar as alternativas só analisando o teu A e o teu B, o teu coeficiente angular e o teu coeficiente linear. Daqui a gente vai para a função de segundo grau. Na função de segundo grau, pessoal, ela é um pouco mais legal, porque tem mais coisa para ser cobrado de ti, certo? Quando eu falo isso, normalmente meus alunos não gostam muito, porque eles dizem, mais coisa para estudar, professor. Mas é porque as questões são questões com uma aplicação mais legal, tá? Então, lembra lá que a função de segundo grau ela vai aparecer com a cara f de x ou y igual a ax quadrado mais bx mais c, aonde a, b e c são números reais. Na prova do Enem, a, b e c serão números reais. As raízes, tá, pessoal? Normalmente aqui no Enem, na prova do Enem, serão raízes reais, porque o Enem não contempla números complexos, certo? Ele não trabalha não cobra números complexos, apesar de até estar na matriz curricular, eles não cobram, certo? Falando em raízes, como é que eu calculo as raízes? Então eu posso estar calculando as raízes usando a nossa regrinha, a nossa formulinha de Bhaskara, certo? Ou a gente também pode, pessoal, eventualmente estar usando a soma e produto, a gente pode estar usando a soma e o produto, né? Aquela relação entre raízes e coeficientes para descobrir as raízes, tá bom? Eu particularmente gosto de estar usando essa formulinha de Bhaskara, tem gente que tem um pouco de preconceito, mas eu gosto. E aqui ao lado a gente tem o vértice da parábola. Por quê? Porque o gráfico da função de segundo grau é uma parábola, tá bom? Então lembra lá que para tu calcular as coordenadas do vértice, porque o vértice é um par ordenado, é um ponto lá na parábola, um ponto super importante, inclusive é a ele que boa parte das questões, não só de Enem, mas de vestibular e de concurso estão associadas, tá? Então para tu calcular o x do vértice, a abscissa do ponto, né, a abscissa do vértice, tu vai fazer menos b sobre 2a. E o y do vértice, tu vai fazer menos delta sobre 4a. E aqui vale um lembretezinho para ti. Muitas vezes a gente tem funções, por exemplo, 2x² mais 10x menos 20. Pessoal, se tu tiver que calcular alguma coisa associada ao vértice da parábola, certo? Eu peço que tu não simplifique essa função, tá? Simplesmente porque ao simplificar a tua função, ou se tu tem um coeficiente a negativo, a gente normalmente multiplica por -1 para deixar ele positivo, por favor não faz isso, porque tu vai estar mudando a posição do vértice dessa parábola e com isso tu pode estar perdendo a questão, ou se tu não perder a questão, tu vai perder tempo até tu te ligar disso daí, tá? Então, muita atenção com o vértice da parábola, tá bom? Quando a gente fala de função de segundo grau, a gente tem que dar uma olhadinha na influência dos coeficientes no gráfico,
tá bom? É importante para eliminar algumas questões, algumas alternativas ou até mesmo para matar a questão, certo? Qual é a influência do coeficiente A? O coeficiente A, ele influencia na concavidade da minha parábola. Perceba que quando o A ele é positivo, a concavidade da parábola é para cima. Quando o coeficiente A é negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Qual é a influência do coeficiente B? O B, ele nos diz como o gráfico corta o eixo Y. Como assim como corta o eixo Y? Ele vai dizer se ele corta o gráfico, se o gráfico corta o eixo Y descendo ou subindo, ou até mesmo ele vai nos informar se o vértice da parábola vai estar sobre o eixo Y. Então perceba aqui o seguinte, que quando a minha parábola corta o eixo Y descendo, e lembra que a gente sempre faz a leitura da esquerda para a direita, né? A gente lê gráficos da esquerda para a direita, assim como a gente lê um texto. Então, quando eu olho para o gráfico, esse primeiro gráficozinho que aparece na influência de B, ele está cortando o eixo Y a descer. Isso ocorre porque o coeficiente B, o coeficiente do segundo termo, é negativo. Já no gráfico do meio, tu vai perceber que a tua parábola tem o vértice exatamente no eixo Y. Isso ocorre quando eu não tenho o coeficiente B, quando eu não tenho o termo BX. E quando corta o eixo Y subindo, que é o que está acontecendo no terceiro gráfico, isso ocorre quando o B ele é um número maior que zero, quando ele é positivo. Qual é a influência do sinal do C? O C ele é parecido com o B. O C me diz onde o gráfico corta o eixo Y. Então, quando o C é negativo, por exemplo, menos 2, o gráfico vai cortar o eixo Y exatamente no Y, valendo menos 2. Toda a função polinomial, não para o Enem, mas guarda essa informação aí para algum concurso ou até para algum vestibular que tu vai estar fazendo, toda a função polinomial tem o seu termo independente indicando o corte do eixo Y. Por que isso ocorre, pessoal? Porque o ponto sobre o eixo Y tem o x valendo zero. E aí, quando eu substituo na minha função polinomial o x por zero, todos os termos somem e fica só o termo independente de x, que na função de segundo grau a gente chama de c. Tá? Quando c é igual a zero, vai cortar exatamente na origem. E aí a gente tem também uma raiz nula, tem o zero como uma das raízes. E quando c é um número positivo, por exemplo 10, vai cortar acima da origem, certo? Qual é a influência do delta, do discriminante, o cara que discrimina como são as raízes? Ele indica, né, como vai estar cortando ou se vai estar cortando o eixo x. Observa que quando delta é um número positivo, tu tem um corte no eixo x em dois lugares distintos. Isso significa que o x' e o x duas linhas são dois números diferentes. Já quando delta é igual a zero, e quando a gente está calculando as raízes, a gente gosta muito que o delta dê zero, porque facilita a nossa vida, isso significa que o x' e o x duas linhas são iguais. Por quê? Porque a parábola vai estar tangenciando o eixo x. Guarda essa informação. Quando o gráfico de uma função de segundo grau tangenciar o eixo x, porque isso pode vir no meio do enunciado, ele está querendo te dizer que o delta, que o discriminante vai ser zero. Já para fins de cálculo de raiz, tá, pessoal? Delta menor que zero para a prova do Enem não vai cair, não te preocupa com isso, mas a influência dele no gráfico é interessante, porque quando o delta ele é negativo, a tua parábola não vai cortar o eixo x, nem tocar, tá? E aí ela vai ficar toda acima ou toda abaixo do eixo x, certo? Então lembra desses detalhezinhos aí, vai dar para tu estar resolvendo várias questões só com essa análise. Da função de segundo grau, a gente vai para as exponenciais. Lembra lá
que as equações exponenciais, né, toda a questão de função exponencial, ela vai recair numa equação exponencial, certo? Normalmente exponencial de primeiro tipo. Eventualmente pode estar aparecendo uma de segundo tipo, mas o mais comum é a de primeiro tipo. A de primeiro tipo são aquelas que eu igualo as bases para poder comparar os expoentes. Eu esqueço, inclusive a gente no colégio a gente risca as bases, tá? Já as de segundo tipo são aquelas que eu preciso fazer o uso do parâmetro para deixar minha equação um pouquinho mais limpa, certo? Como eu diferencio uma das outras? A equação exponencial de segundo tipo é aquela que vai apresentar entre as bases de um ou dos dois lados da igualdade somas ou subtrações. E nessas de segundo tipo, normalmente a gente utiliza as propriedades de potenciação da direita para a esquerda. Já nas de segundo tipo, a gente usa da esquerda para a direita, tá bom? São aquelas mais simples, onde eu só preciso estar igualando as bases a de primeiro tipo, beleza? Então aqui, ó, em vermelho, para tu dar essa relembrada, rever as propriedades operatórias de potenciação, tá bom? Fica a dica. Daqui, né, não dá para a gente não falar das principais propriedades de potenciação, certo? Então nós temos aqui produto de potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Divisão de potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Produto de potências de bases diferentes e expoentes iguais. Eu fatoro, eu evidencio o expoente e multiplico as bases. Se tem para multiplicação, tem para divisão. Eu faço a mesma coisa. Eu divido as bases tendo fatorado o expoente. Beleza? Essas são as que mais aparecem aí. E dali para os logaritmos, tá? Questão certa aí, logaritmos. Não vai ser incomum também, pessoal, uma questão de exponencial recair numa equação logarítmica, tá bom? Então fica atento a isso. Se tu estiver resolvendo uma equação exponencial que tu não consegue igualar as bases, tu provavelmente vai ter que aplicar logaritmos. Ainda mais se lá na questão vem a informação logaritmo de 2 igual a 0,3 ou logaritmo de 3 igual a 0,48, que são as informações comuns, tá? Existem outras informações, mas essas duas são as mais comuns. Beleza? Seguimos então aqui, ó. Logaritmo, vamos falar da definição. Logaritmo de A na base B é C, C e somente C, B elevado na C for igual a A. Lembra que o A ele é chamado de logaritmando, o B ele é chamado de base e o C é o valor do logaritmo, tá? Para um logaritmo existir, existem as condições de existência. Quais são elas? O logaritmando o A deve ser um número positivo, ou seja, maior que zero, e o B também tem que ser um número positivo e ainda diferente de 1. Beleza? Propriedades operatórias dos logaritmos. São essas as propriedades, ou seja, é essa parte do conteúdo que mais aparece nas provas, é a ferramenta mais cobrada, certo? Então aqui a gente tem como primeira propriedade logaritmo de um produto. Tu vai abrir o logaritmo de um produto como uma soma de logaritmos, mantendo a base. Se tem para o produto, tem para o quociente. Logaritmo de A sobre C na base B é igual a log de A menos o log de C, os dois na base B. Logaritmo de uma potência. Logaritmo de uma potência, guarda lá, é a potência vezes o logaritmo. E a gente não pode, tá, pessoal, deixar de falar da mudança de base. Quando numa questão a informação vem numa determinada base e a pergunta vem em outra, o que tu precisa fazer?
tu vai precisar mudar a base. Como eu mudo a base? A mudança de base exige que tu transforme esse logaritmo, esse único logaritmo, num quociente entre dois logaritmos. Como se forma esse quociente entre dois logaritmos? Como esses dois logaritmos vão se apresentar para ti? O numerador, ele vai ter o logaritmando igual ao logaritmando do log em questão. A base, ela deixa de ser base para ser o logaritmando do denominador, e a base que tu vai aplicar é a base que vem na informação. Beleza? Dos logaritmos para estatística, a questão certa. Não vou saber precisar o ano, 2013, 2014. Foi um ano onde teve muita questão de estatística, tá? Então, o que tu precisa estar atento nas questões de estatística? Nas medidas de tendência central. Quais são elas? A média. O que é média? É a soma dos n termos dividido por n. Tu vai somar lá 4 ou 5 termos e vai dividir por 4 ou por 5, depende do número de termos. Na sequência, moda. O que é moda? Moda é o que mais aparece, é o próprio conceito da palavra, né? Quando a gente pensa que a moda é usar determinado tênis, por que a moda é usar determinado tênis? É porque a maior parte das pessoas está usando esse determinado tênis, certo? Então, esse é o conceito de moda, é o que mais aparece. Então, lá numa distribuição, numa tabela ou num gráfico, a moda vai ser o número que vai aparecer mais vezes. E mediana. Mediana, não confunde a mediana da estatística com a mediana da geometria analítica, tá? Mediana em estatística é achada da seguinte forma, a gente chega, né, da seguinte forma, a gente organiza os valores em ordem crescente ou decrescente, eu prefiro sempre colocar em ordem crescente, e tu vai pegar o termo central dessa distribuição, certo? Agora, o que acontece? No caso do teu rol, ou seja, da distribuição dos teus valores, ter um número par de termos, se tiver um número par de termos, não vai ter um termo central. O que tu faz? Tu pega os dois termos do centro, soma eles e divide por 2, tá bom? Vale a pena a gente dar uma lembradinha aqui também na estatística, tá, pessoal? Vou voltar aqui. Apareceu apenas 2 vezes, tá? Questões de medidas de dispersão, certo? O que são medidas de dispersão? São as medidas, são os valores que te afastam do centro. Quais são esses dois caras importantes? Quais são essas duas medidas? A variância e o desvio padrão. O que é variância? A variância é a média aritmética formada pelo quadrado da diferença de cada termo pela média aritmética. Então ela é meio complicada de calcular, porque tu vai ter que calcular a média aritmética, fazer a média aritmética menos cada um dos valores, elevar esses resultados ao quadrado, fazer uma média aritmética desses valores. Isso é a variância. E o que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância, ou o quadrado do desvio padrão é a variância, tá? Normalmente as questões, pelo menos as duas que caíram até agora, falava tanto do desvio padrão quanto da variância, mas ele deu os valores da variância ou do desvio padrão, então tu não precisou propriamente calcular a variância pela dificuldade que é calcular pelo trabalho que demanda, tá bom? Daqui, progressão aritmética, né? Tem que estar lembrando da definição, porque a definição vai te ajudar também a identificar se é uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica. Então, progressão aritmética, lembra lá, ó,
A progressão aritmética é uma sequência de números reais na qual qualquer termo a partir do segundo é igual ao termo anterior adicionado de uma constante que a gente chama de razão. Tem que lembrar também, né, que a razão é termo qualquer menos o termo anterior. Eu pego quaisquer dois termos em sequência da minha sequência e faço um menos o anterior, certo? Termo geral, AN igual a AK mais N menos K vezes a razão. Por que eu uso um AK e não um A1? Porque se tu não ganhar o A1, pessoal, e ganhar o A3 ou o A4, tu consegue usar a formulinha. Onde tu tem o K entre parênteses, tu vai trocar pela posição do elemento que tu ganhar na tua sequência numérica, certo? Também lembra lá que uma das formas de tu representar três termos em progressão aritmética é x sendo o termo central, o anterior x menos r e o posterior x mais r. Soma dos n primeiros termos de uma PA é a soma, né, a formulinha que Gauss descobriu lá na terceira série. Para te somar um certo número de termos, ou seja, os n primeiros termos da sequência, tu pega o primeiro, pega o último, soma eles, com esse resultado tu multiplica pelo número de termos e divide por 2, certinho? Daqui para PA. Definição de PA, pessoal, definição de PA. Progressão geométrica é uma sequência de números reais na qual qualquer termo a partir do segundo é igual ao termo anterior multiplicado por uma constante chamada de razão também. Porém, aqui, pessoal, a razão a gente não representa pela letra R, e sim pela letra Q. Peço desculpas que aqui na nossa formulinha está aparecendo a N menos 1, mas aqui devia ser um sinalzinho de divisão. Termo qualquer dividido pelo termo anterior ali, certo? Então, quando tu for fazer essa anotação, anota a divisão ali, 1000 perdões, tá? Na sequência, termo geral. Termo geral, qualquer termo da sequência pode ser obtido fazendo AK, né, qualquer termo que eu ganhar da sequência, vezes a razão, elevado na N menos K. Aqui, como eu posso representar três termos em PA e em PG? Termo do meio sendo x, o anterior vai ser x dividido por q, e o posterior, x vezes q. E aqui, pessoal, na progressão geométrica eu tenho que estar atento, porque eu posso ter que somar os n primeiros termos, mas também pode que eu tenha que somar infinitos termos, certo? Infinitos termos. Só que, para que eu possa somar infinitos termos da minha sequência, da minha progressão geométrica, a razão tem que ser um número entre menos 1 e 1. A gente até pode afinar isso daí, entre 0 e 1, certo? Ou seja, tem que ser um número do tipo 0, alguma coisa, para que eu possa somar infinitos termos. Beleza? Galera, trigonometria, certo? Normalmente as questões de trigonometria elas estão associadas aos gráficos da função seno ou função cosseno. Coloquei aqui para tu dar uma relembrada como é que é uma senoide, né? Aqui tu tem a função seno de x. Lembra lá que a variação da imagem, ou seja, a variação no eixo y vai de menos 1 a 1. E o período, o que é o período? É o período de repetição, porque essa função ela é uma função periódica, ela vai se repetir infinitamente, assim como ela veio repetindo, né, lá de menos infinito até mais infinito. Então, o período de repetição é de 2π. Mas pode haver umas variações que a gente vai ver na sequência. Pessoal, o gráfico do cosseno. Ah, olha só a característica, nem tinha me lembrado, eu comentei, mas está aqui, ó. É uma função periódica, o período é 2π, ou seja, a cada ciclo que se completa do intervalo de 2π. Ela é limitada, ou seja, ela tem o menor valor e o maior valor menos 1 e o maior 1, né? Ou seja, a imagem varia de menos 1 a 1. E aqui a função
cosseno, a cossenoide, certo? Então, ela tem as mesmas características, tá? Porém, ela começa num ponto um pouco diferente, tá bom? Então, aí tu tem uma noção do gráfico da função cosseno, beleza? O que acontece? Normalmente, a questão de trigonometria envolvendo gráfico, ela não vem com uma função simplesinha, tá? Então aqui eu botei tudo que pode estar aparecendo na tua função. Então eu descrevi essa função genericamente da seguinte forma: f de x igual a k mais w que multiplica seno, e aí o argumento, o ângulo, vai ser ax mais b. Pessoal, o que acontece para o seno pode acontecer para o cosseno também, tá? Então, tudo que a gente vai ver aqui para o seno vai valer para o cosseno também, beleza? Então, vamos lá. O que esse coeficiente k faz no gráfico da função cosseno? Ele desloca na vertical. Se o k é um número positivo, o gráfico desloca para cima. Se o k é um número negativo, o gráfico vai descer nessa mesma quantidade, nesse mesmo valor. Por exemplo, se o k vale 2, o gráfico irá subir 2 unidades. Eu gosto sempre de tomar como referência o eixo x. Imagina que o gráfico ele está amarrado, tem nozinhos no eixo x, ou numa linha sobre o eixo x. Se o k for 2, essa linha desloca para o número 2, ou seja, todo o gráfico vai subir 2 unidades, certo? E se for menos, se o k for negativo, o gráfico desce também na mesma quantidade. Agora, o que o w faz? O w altera a amplitude da onda, certo? Se o w é um número maior que 1, aumenta a amplitude, certo? Eu vou ter uma onda mais alta e, consequentemente, mais baixa também. Ele vai mexer na variação, ou seja, eu tinha uma variação de 2 unidades entre o menor e o maior valor. A função seno ou a cosseno, ela varia de menos 1 a 1. Se o meu w for 2, por exemplo, vai variar de menos 2 a 2. Professor, e se ele for 0,5? Vai variar de menos 0,5 até 0,5. Também, né, é o que acontece se o w for um número entre 0 e 1, certo? Diminui a amplitude. Professor, e se o w for um número negativo? Bom, se ele for negativo, o meu gráfico ele vai girar em torno do eixo x. Basta tu pensar de forma lógica. O que ocorre com um número positivo ao multiplicar por um número negativo? O resultado será um número negativo, ou seja, o valor que estava em cima vai para baixo. E o mesmo ocorre, né? Na verdade, o contrário ocorre com os valores negativos. O que acontece com um valor negativo ao ser multiplicado por um valor negativo? Ele passa a ser um valor positivo. Então, o valor que estava abaixo vai subir. Certinho? O A altera o período, tá, pessoal? O A altera o período. Inclusive, se tu quiser anotar aí, período de função seno e cosseno é 2π dividido pelo módulo do A, correto? Então, olha só. Se o A for um número maior que 1, o período diminui, porque o meu gráfico vai contrair. Professor, mas se ele é maior que 1, ele não deveria aumentar? O que aumenta é a frequência. Então, naquele intervalinho que nós tínhamos lá de 0 a 2π, aquela onda que acontecia uma vez, se o meu A for 2, terá que acontecer 2 vezes nesse período de 2π, nesse intervalo de 2π. Se o A for 3, vai ter que acontecer 3 vezes aquela ondinha da senoide, correto? Agora, o que acontece? Se o A é um número entre 0 e 1, tipo 1/2, o meu gráfico ele expande na horizontal.
Porque se for um meio, aquilo que acontecia no intervalo de 0 a 2π vai ter que acontecer somente a metade. Se for um terço, vai acontecer um terço daquilo que acontecia, certo? Ou seja, ele vai aumentar o período. Então, se o meu A é 1/2, pensa lá, ó, 2π sobre 1/2, eu conservo a fração de cima, 2π, e multiplico pela fração de baixo invertida, que vai ser 2 sobre 1. Então, 2π vezes 2 dá 4π. Aumentou o período, certo? O mesmo ocorre, né? O contrário ocorre se eu tenho um A igual a 2. Então, 2π sobre 2, cancelo os dois, eu tenho um período π, certo? Professor, mas e se o A for negativo? Aí eu preciso verificar se eu estou falando de seno ou de cosseno. Se for seno, seno é uma função ímpar. Então, tu ter menos 2x equivale a tu ter um W negativo, tá? Porque lembra que a definição de função ímpar é que f de menos x é igual a menos f de x. Ou seja, seno, dando um exemplo, seno de menos 60 graus é menos raiz de 3 sobre 2. E a raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60. Então, eu estabeleço a relação que seno de menos 60 é igual a menos o seno de 60. Então, isso é uma definição de função ímpar. Já o cosseno é uma função par. E aí, f de menos x igual a f de x. Ou seja, cosseno de menos 60 é igual ao cosseno de 60. Então, se for o cosseno com um A negativo, tu nem vai dar bola, tu esquece esse sinal. Se for um seno, tu joga esse sinal lá para frente do W, que daí tu já sabe o que vai acontecer, o gráfico vai girar em torno do eixo X, beleza? E o que o B faz? O B, ele faz o deslocamento horizontal do gráfico. Tu já percebeu, né, pelo A, que tudo que a gente imagina que iria acontecer com o argumento, ou seja, aquilo que está dentro daquele parênteses, acontece ao contrário. Quando A é maior que 1, ao invés do meu gráfico esticar, ele comprime. O B não é diferente. Se o B é positivo, ao invés dele ir para o lado ao invés do gráfico ir para o lado dos positivos, ele vai para o lado dos negativos, tá? Pensa assim, se tu tem x menos π meios, tá? O teu gráfico ele vai deslocar π meios para a direita. Professor, mas é menos, não tinha que ir para o lado dos negativos? Não, tá? Basta tu tomar como uma referência, por exemplo, lá no eixo X, um ponto que o X vale, sei lá, 0. Então, o X é 0. Então, a tua expressão, que é x menos π meios, eu vou igualar a 0. E aí eu tenho x igual a π. Então, aquele pontinho que estava no x valendo 0, ele vai deslocar para o x valendo π meios. Tá bom? Então, essa parte olha com calma, tá? Já se o B ele é negativo, ele desloca para a direita. Então, sempre ao contrário do sinal. Belezinha? Vamos ver isso nos gráficos. Então, olha aí, ó. Uma senoide, tá? Uma senoide, a gente vê ela deslocando. Isso ocorre quando o B é positivo, olha, ele está subindo. Mas se o B for negativo, o gráfico irá descer, certo? Bem fácil, bem tranquilinho. O B não, desculpe, o K. Já na sequência, tá, pessoal? Já na sequência, a gente vai perceber a influência do W. Então, se o W é um número maior que 1, perceba, aumenta a minha onda. Se ele é um número entre 0 e 1, ele diminui. Mas se ele ficar negativo, vira. Percebeu? Aquilo que eu tinha te falado. Ó. Se o W é negativo, a senoide vai girar em torno do eixo X. Beleza? Na sequência, a gente vai estar percebendo aí a influência. A gente vai estar percebendo a influência do B.
Eu acho que eu acabei pulando, mil perdões, eu acabei pulando a influência do A. Eu vou voltar ali depois. Então, olha só, quando o B é positivo, o gráfico desloca para a esquerda. Se o B é negativo, ele vai deslocar para a direita, ao contrário do sinal. Pensa que o que está dentro daquele parênteses acontece tudo ao contrário da lógica, da nossa lógica, certo? Deixa eu voltar aqui para ver se a gente consegue enxergar a influência do A. Então, olha só, influência do A. Se o A é positivo, ou seja, maior que 1, o gráfico comprime. Se o A é um número entre 0 e 1, o gráfico expande, certo? Então, tu consegue perceber essa movimentação aí. Beleza, pessoal? Então, o que eu tinha programado para hoje com vocês era isso aí, tá? Então, o que eu posso desejar para ti aí, pessoal, é muita tranquilidade. Lembra, pessoal, que tu vai chegar numa prova aonde vai ser exigido de ti, além do teu conhecimento, uma resistência e uma agilidade. Então, eu costumo dizer, pessoal, seja ágil, seja rápido, mas não te afoba, tá? Faz as coisas com calma, não perde tempo, certo? Se tu chegou numa questão, tentou fazer uma, duas vezes, passa adiante, tá? Pula, depois tu vai voltar nela, tá? Agora, se tu ficar perdendo muito tempo, a questão pode ser uma questão difícil, eventualmente tu vai acabar chutando ela, tu vai perder tempo de resolver uma questão fácil. Se tu errar uma questão fácil, os caras vão te descontar uma questão difícil, tá? Por causa da teoria da resposta ao item, o TRI. Então, não errem as questões fáceis. Errar uma questão fácil implica os caras te descontar questões difíceis e a tua nota começa a cair, tá? Então, vai para a prova, chega cedo, localiza a tua sala, né? Não preciso te falar isso, tu já fez agora no domingo isso aí, caneta preta. Cara, leva uma dúzia de caneta preta, né? Não vai perder a prova lá por falta de uma caneta preta, né? E o que eu posso te desejar aí, uma boa sorte e te fazer um pedido. Se essa revisão para o Enem, essa segunda parte da revisão do Enem foi útil para ti, deixa aquele like, né? Compartilha esse vídeo com os teus colegas aí para ajudar eles também a tirar uma boa nota no Enem. Beleza, galera? Então, ok. Uma boa prova para vocês. Fiquem bem. Tchau, tchau.